Oi, gente, o meu nome é Yasmin e hoje eu venho trazer para vocês o livro A Revolução dos Bichos. Eu vou fazer um breve resumo dele, tá? Ele é um livro curto, não tem 100 páginas, mas de uma história e um ensinamento assim imenso, tá? Então já vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho, que sempre que sair vídeo novo vocês serão notificados. Eu aviso também no Instagram. E no Instagram eu venho postando algumas frases, alguns tópicos e comentários sobre os livros que eu tô lendo. Então, se tu quer te adiantar um pouquinho do vídeo, corre pro Instagram e me segue lá também, que eu sempre venho trazendo alguma novidade. O livro inteiro, ele é uma crítica social, tá? Ele é uma crítica a governos ditatoriais, a governos em que você não tem liberdade de expressão, você não pode criticar, né? Se você critica, você é perseguido. E ele foi escrito em 1943, ou seja, 2 anos antes de terminar a Segunda Guerra Mundial. Tá? E ele inteiro faz uma analogia infantilizada, digamos assim, porque ele usa animais e tudo mais. Então ele pode ser, sim, usado para crianças. Eu não pesquisei, eu não sei se tem uma versão mais infantil, mas ele pode ser usado também para literatura infantil, tá? Então, o que aconteceu? O Sr. Jones, que é o dono da Fazenda Solar, ele estava sempre bêbado. Ele esquecia de tratar os bichos, ele deixava com que eles ficassem horas, às vezes um dia inteiro, sem comida. E um certo dia, o Major, que é o porco mais velho da fazenda, ele teve um sonho estranho. Ele percebeu que ele estava perto da morte e alertou os outros animais de que, né, da situação, que eles ganhavam pouca ração, trabalhavam demais, né, eles usavam, os seres humanos da fazenda usavam os animais para benefício próprio e não tratavam eles, né, não davam um conforto, não davam auxílios, né, uma qualidade de vida para esses animais, só sugando, só sugando. E certo dia ali nas festas de junho, o Sr. Jones saiu de manhã cedo ali para as festas, os criados lá, os empregados também saíram. Acabou que os animais ficaram o dia inteiro sem comida e uma vaca arrebentou ali a porteira e fizeram a revolução, né? Os seres humanos até tentaram brigar contra os bichos, mas todos os bichos se revoltaram e foram para cima dos humanos. E o Sr. Jones, os empregados e a Senhora Jones também fugiram, todos eles, tá? E aí o que aconteceu? No dia seguinte, eles estabeleceram, no dia seguinte, os dias que se seguiram, eles estabeleceram algumas regras, né? Os 7 mandamentos. E o principal desses 7 mandamentos é que todos os animais são iguais. Então, o que eles faziam? Todo domingo, né? Domingo era o dia de folga. Todo domingo eles faziam a reunião para decidir a próxima semana, que eles iam trabalhar, hasteavam a bandeira e cantavam o hino Bichos da Inglaterra, que foi o Major, aquele porco mais antigo, que ajudou a criar. E os porcos, eles não trabalhavam, né, efetivamente. Como eles eram os mais inteligentes, eles sempre eram os líderes, eles tomavam a frente, eles guiavam, ordenavam como é que era para funcionar as coisas. E eles acabaram descobrindo que todos os animais juntos, eles estavam trabalhando para benefício próprio. Então, eles tinham que colher, né, fazer a colheita do alimento. Eles sabiam que aquele alimento ia ser para eles, não para os seres humanos. Então, eles se esforçavam muito mais e acabavam terminando a colheita bem antes do que o Sr. Jones e os seus empregados, né? E os dois que mais se destacam, assim, os dois líderes que mais se destacam são o Snowball e o Napoleão. Dois porcos, tá? E a vida na fazenda, ela continuou andando, cada animal, né, era respeitado e sabiam que certos tinham suas limitações, então eles respeitavam essas limitações. Não obrigavam a trabalhar mais do que o bicho conseguia. E certo dia, assim,
foi se percebendo que o Napoleão e o Snowball, eles tinham uma certa rivalidade, né? Um falava uma coisa, o outro contradizia, o outro batia de frente, não queria que fosse daquele jeito, mesmo que aquele jeito fosse melhor. E um dia, o Snowball, ele sugeriu fazer um moinho, né? Antes disso até aconteceu uma outra revolução em que o Sr. Jones tentou voltar para a fazenda, mas os bichos contra-atacaram. E depois o Snowball tentou implementar a ideia de fazer um moinho, de construir um moinho, porque traria energia elétrica, daí ia poder aquecer as baias dos animais, ia poder usar ferramentas, né, com eletricidade, e que traria mais qualidade de vida. Né? Ele planejava, ele previa que os animais precisariam trabalhar só 3 dias na semana, e os outros eles poderiam usar para enriquecer o conhecimento, né? Porque ali os porcos sabiam ler e eles tentavam ensinar os outros também a ler e estavam espalhando, né? Eles mandavam pombos espalharem a notícia da revolução, o que eles estavam tentando fazer ali na fazenda e tudo mais, como tudo estava acontecendo. E o Napoleão, como de costume, foi contra. Só que o Napoleão, ele tinha separado 9 cães de 2 cadelas que deram cria, porque ele percebeu que o Snowball não estava dando muita bola para ele, né? Não estava aceitando muito as suas ideias, porque o Snowball ele era mais da ideia da educação, da ideia de fortificar, né, essa união dos animais e a potência que eles tinham por meio da educação. E o Napoleão, ele queria fazer com que os animais tivessem mais resistência contra os humanos por meio do armamento, né? Ele queria armar os animais para assim atacar os humanos. E ele separou 9 cães e começou a educar eles da maneira dele, dessa forma um pouco mais extrema. E nesse dia em que ele foi contra a ideia ali do moinho, ele soltou esses 9 cães para cima do Snowball. E o Snowball teve que fugir, ele teve que correr para conseguir sobreviver, né? E nunca mais voltou para a fazenda. A partir desse momento, o Napoleão, ele tomou a frente. Ele suspendeu as reuniões de domingo. Agora, né, como não tinha nenhum outro animal tão inteligente para debater, né, os outros acabavam que os dois traziam ideias, os outros só concordavam com um ou com o outro, não tinha um debate. E como não tinha outro animal assim, ele decidiu que só ele faria, né, tomaria as decisões e colocaria aqui que iam trabalhar nos dias seguintes. E aconteceu que a comida começou a diminuir, né? Eles trabalhavam, mas daí o Napoleão começou, porque os porcos precisam de tal alimento, por exemplo, a cevada. Teve um momento no livro em que ele falou que os porcos precisavam da cevada, isso foi mais pro final. E começou a pegar as coisas pra si, e pros outros animais foi ficando, né? Vocês se virem com o que vocês têm. E ele tinha o Squealer, que era um outro porco, que era o comunicador. Então, o que ele falava pros animais, tá? Que tava tudo certo, que tinha comida suficiente, que não era uma crise, que não tava acontecendo nada de errado. Tinha, nossa, os silos estavam cheios, sendo que ele encheu os silos de terra e colocou a parte de cima só de ração pra dizer que tava cheio, porque vinha um fiscal lá pra ver, né? Pra ver a qualidade de vida dos animais. E tava, né? Como os animais, então, poxa, né, o Squealer falava, vocês preferem que o Sr. Jones volte, que é o antigo dono? E todos os animais concordavam que não, né? Eles nem se recordavam mais como é que era antes lá com o antigo dono, mas eles colocavam um medo em cima deles de que o antigo dono poderia voltar, que eles acreditavam que aquilo lá era o melhor possível, né? Como ele era o comandante, como ele era o líder do negócio ali, acreditavam nele, né? Tomavam ele como a pessoa, né? O animal mais sábio, né? Deveria ser o animal mais sábio. E tomavam isso como verdade. Só que eles acabaram percebendo que eles estavam trabalhando muito e comendo pouco. E o Napoleão, então, sugeriu, nossa, da ideia dele,
que fosse construído um moinho e mandou Squealer falar para os outros animais que a ideia tinha sido dele, a ideia original, que em nenhum momento o Snowball tinha sugerido fazer aquele moinho, que ele tinha roubado a ideia dele, que a ideia sempre tinha sido dele, que ele nunca foi contra construir o moinho, né? E os animais começaram a construir, eles tinham que quebrar as pedras, fazer, né? Eles organizaram um maquinário lá para quebrar as pedras e foram puxando e construindo o moinho. E um certo dia, na madrugada, alguém chegou lá e destruiu tudo. E o Napoleão culpou o Snowball, né? Ele era o vilão da história, ele que destruiu o moinho. Ele nem estava a favor dos animais quando deu a revolução, sendo que ele tinha tomado a frente. Ele, segundo Napoleão, era aliado do Sr. Jones, né? E dos seres humanos das outras fazendas. E foi nessa de que o Snowball é ruim, o Snowball é culpado de tudo, os animais começaram a acreditar, com exceção dos cavalos, que conheciam e tinham um pouco mais de inteligência e contradiziam, né? Iam com contraponto sobre essa informação. E foi indo que alguns animais foram morrendo, né? Por causa da fome. E os animais que eram a favor do Snowball, que iam contra essa ideia de que, né, o Snowball era a pessoa, né, era o ruim da história, eles foram mortos, né? Porque eles estavam dizendo, ó, tu tá errado, isso que tu tá falando não tá certo. E eles foram mortos pelos cães. Então, eles não podiam falar nada contra o que o Napoleão estava fazendo, né? E um dos cavalos, o Boxer, ele chegou ao seu limite. Ele trabalhava muito, 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 muito. Chegou ao seu limite e teve uma queda na construção do moinho. E disseram, né? O Napoleão disse que ia mandar para o hospital. Chegou quem? O comprador de carcaças. E daí alguns animais foram atrás e questionaram como assim o comprador de carcaças, tu disse que ele ia pro hospital. Ele disse, não, esse é o cara do hospital, mas é que ele comprou a carroça do comprador de carcaças e esqueceu de mudar o nome. De novo mentindo pro seu povo ali. E numa noite, assim, eles já estavam decidindo que queriam fazer outra revolução. Como assim, né? A gente tá comendo pouco, tá trabalhando que nem uns condenados, vocês porcos estão vivendo lá na casa, que nem deveria, tava num dos 7 mandamentos, que não seria usado nada dos seres humanos, da casa, das roupas, bebida, nada. E pegando cada vez mais coisa pra si, os porcos engordando muito e os outros animais acabando morrendo de fome. As galinhas estavam vendendo seus ovos, que deveriam ser para procriação e não para alimento dos humanos. Queriam fazer outra revolução. E aí chegou um dia que tinha música lá na Casa Grande. E foram atrás, né? Foram atrás. E foram olhar pela janela. Os porcos estavam de encontro com os seres humanos das outras fazendas, os donos das outras fazendas. E estavam festejando o sucesso da fazenda dos bichos. Que num momento Napoleão falou, eu declaro agora que não é mais fazenda dos bichos, e sim fazenda solar, que era o antigo nome. Eles nem usavam o antigo nome para não ter essa analogia com o antigo dono, né? E os porcos ali bebendo cerveja, extremamente gordos, rindo e festejando com os seres humanos, que era considerado uma traição, né? Tu festejar com um ser humano que te maltratava, que, né, era tão egoísta que não via que tu precisava de um dia de descanso, que tu precisava ali, né, ter o teu momento também. E começaram a olhar de um pro outro, o porco fazendo um brinde ao ser humano, o ser humano fazendo um brinde ao porco ali pela fazenda. E chegou um momento em que eles nem reconheciam mais quem era quem, né? Não conseguiam mais diferenciar entre os humanos e os animais. Esse livro, ele traz assim uma semelhança muito grande
com a nossa situação no Brasil, tá? Eu recomendo muito que leia, para tirar suas próprias conclusões. Porque ele foi escrito num momento em que estava acontecendo uma ditadura na Alemanha, um governo fascista na Itália, um governo socialista, né, soviético, lá na Rússia. Então, eu tirei muitas conclusões, né, eu consegui ver muita semelhança com o que está acontecendo aqui no Brasil agora. E ela só vai acabar quando os humanos forem expulsos, como diz no livro. Então eu espero que vocês tenham gostado. É um livro pequeno, como eu falei, não tem 100 páginas, mas de um conteúdo gigantesco. Eu amei ler esse livro. Para as pessoas que eu já comentei, é um dos melhores livros que eu já li, sem dúvida, se não o melhor, né? De um aprendizado gigantesco. Então, se tu gostou desse vídeo, eu sei que ficou um vídeo um pouco mais comprido, se tu chegou até aqui, tu deixa o like pra mim, põe teu comentário, porque os comentários me ajudam a ver se tá legal esse formato. E te inscreve aqui no canal, ativa o sininho e me segue lá no Instagram também, porque eu venho postando lá alguns flashes, algumas fotos, alguns comentários dos livros que eu tô lendo. Eu leio um livro, faço comentários sobre ele lá no Instagram e trago pra cá o vídeo, tá? Mas algumas coisas às vezes não cabe trazer pra um vídeo. Então corre lá pro Instagram que eu também tenho conteúdo legal lá, tá? Até a próxima. Aproveitem a semana de vocês. Beijos.